Boa noite, meus amigos queridos. Estamos de volta e hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo Cosme Araújo. Vamos bater um papo um pouquinho sobre a trajetória de vida dele, o histórico de lutas. Cosme Araújo é um advogado criminalista e tem um histórico de lutas, de vitórias nos tribunais da Bahia, de Ilhéus e vários estados do Brasil. Também é um político atuante na cidade, foi vereador por 4 mandatos, foi presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, tem um vasto histórico de lutas, de vitórias, e também tem uma vida pessoal muito atuante na cidade. E hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo Cosme Araújo. Já chegamos aí, PC, grande PC. O Dr. Cosme já está na área. Um abraço, PC. Eu quero te agradecer por aceitar carinhosamente esse convite para a gente bater esse papo. E obrigado, Davi. Um abraço, querido. Forte abraço. Quero deixar à vontade para a gente conversar aqui, bater esse papo. Agradecer os amigos que vão estar entrando aí desde já. Hoje eu quero deixar o Dr. Cosme estar falando. Eu vou falar bem pouco para poder a gente tirar o melhor dele. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente aquele lado do Cosme Araújo que pouca gente às vezes conhece. Aquele cara humano, aquele cara do dia a dia, sempre solícito com as pessoas. Aquele cara que tem uma trajetória de vida riquíssima, uma história de vida riquíssima, de vencedor, né? Então, vamos iniciar o bate-papo focado na sua vida, histórico de vida. Depois, no final, a gente entra nas querelas da política, mas o principal agora é a gente ouvir o senhor contar um pouquinho da sua trajetória, como o senhor começou, quando o senhor pensou que iria entrar na área do direito, já jovem, adolescente, o senhor já pensou ou caiu no seu colo a oportunidade, o senhor aproveitou? A gente precisa conhecer coisas que muita gente não conhece. Desde já quero te agradecer de coração essa oportunidade que o senhor nos dá. Jefferson, eu que agradeço a você por você ser um jovem promissor, um jovem que, na labuta do dia a dia, tem demonstrado ser uma pessoa altamente responsável. Ninguém vê você envolvido em fofoca, ninguém vê você envolvido com coisas erradas. Então, uma pessoa que é considerada do bem só tem que receber o carinho de toda a população de Ilhéus, e é isso que eu percebo por onde passo e quando se fala no nome de Jefferson Josué. Eu não conheço uma pessoa que diga que não gosta de você. Eu só equiparo a você a Nel, porque Nel também era assim. Obrigado. Eu nunca ouvi ninguém dizer. Eu estou falando agora de uma pessoa rica, viva, melhor dizendo, que está viva, e Nel já morreu. Eu nunca vi ninguém falar de Nel. Não estou falando porque ele morreu. Como eu nunca ouvi falar, ninguém falar mal de você. Então, para mim, é um cara fantástico, sempre me tratou bem, tá entendendo? Conheço você desde criança, tá entendendo? Você era muito pequeno, porque seu pai já trabalhou em campanha para mim, tá certo? Foi pessoa que já me ajudou para que eu fosse vereador, tá certo? Ali na nossa querida Princesa Isabel, que bairro fantástico, tá certo? Então, um local onde eu tenho um carinho muito grande é aquele povo da Princesa Isabel. E sei que você morre de amor também por aquele povo, porque ali a sua origem, é ali onde você conviveu, não sei se hoje convive, mas tenho certeza. Com certeza, 40 anos aqui. Então pronto. Filho de Zé Carlos e neto de Dona Lourdes e seu Zé Maria. Pronto. Quem não conhece aqui? Claro, Zé Carlos era uma pessoa fantástica também. Você é raiz, pô. Você é raiz. Tá certo? Obrigado. Então é o seguinte. Bom, vamos lá. Eu entendo de que nós, antes de falarmos sobre qualquer coisa da vida de um cidadão, é bom saber a sua origem. Isso. A sua origem. Você tem que vir da origem. Você tem que vir da raiz. Porque é da raiz que você sabe se deve colher bons frutos dessa árvore quando ela já está grande. Ou às vezes pode ter árvore pequena também, mas no momento de dar os frutos. O que é que acontece? Eu sou uma pessoa que só me recordo de quando eu
tinha 6 anos de idade até os dias de hoje. Então, eu não posso me recordar as coisas antes de 6 anos. Acontece que, como eu disse ontem, sempre vou repetir, porque os que assistiram ontem para não ficar enfadonho, mas eu tenho certeza que seu público é totalmente diferente do público de ontem. E hoje o que eu recebi de abraço do povo de Itabuna foi uma coisa louca, que aquele povo de Itabuna gosta muito de mim. Tá entendendo? E muita gente assistiu, porque o programa é lá, tudo bem. É verdade. Então, Jefferson, o que é que acontece? E aqui você está falando para esse público seu, que é muito mais político, que é um povo um tanto meio diferenciado do de ontem. Bom, então, o que foi que aconteceu? Eu nasci, como eu disse ontem, vou repetir, ali no Cururupi. Todo mundo conhece o Cururupi. História centenária. Pronto, família humilde, tá certo? Meu pai... O meu avô comprou uma área ali onde é pegado o camping, um camping que não funciona, que foi inclusive desapropriado da uma parte da área de meu pai no governo de Ariston Cardoso, e até hoje está lá sem fazer nada. Porque é assim. As pessoas pegam as áreas dos outros e fazem isso, mas é coisa do passado, deixa lá. Nós ficamos no prejuízo. Mas tudo bem. É ali entre o camping e aquela antiga cabana Baneb, que hoje é do Bradesco. Aquela área ali era nossa. Hoje ela é de um colombiano que é dono de uma pousada aqui no Pontal, que nós passamos para ele, vendemos para ele. Mas o lado direito ali, todo é nosso ainda. Aquela área que parece um bairro ali, em frente ao Baneb, a cabana do Baneb, aquela área toda ali é nossa. Nós temos ali 500 metros de frente por quase 1.000 de fundo. Eu sei que o todo chegava a pouco, antes de a gente vender algumas coisas ali, não é nem eu que vendi, mas meus irmãos, tinha 80 hectares. Aquilo ali é uma área fantástica, tá certo? É verdade. Mas é da família toda. Mas é da família toda. Ali, tá entendendo? É um local onde no futuro Ilhéus agora só cresce para o sul, nesse momento, principalmente por conta da ponte. E isso a gente tem que agradecer ao governador, e eu não sei se houver empenhos de outros políticos de Ilhéus. Não vou entrar nesse mérito. Eu acho que cada um que fez seu trabalho, quem fez seu trabalho sabe. Eu sei que no dia que Jacques Wagner veio aqui dizer que iria fazer a ponte, eu estava lá, eu vi os discursos de todo mundo, mas é outra história. Pois bem. Mas você também tem parte também na luta. Foi luta de um conjunto. Eu fui lá assistir a assinatura da autorização da obra e etc. Eu fui. Então, voltando ao que eu estava dizendo, sempre não tem que entrar um pouco da política, não tem jeito. Então, mas a gente vai voltar a falar nisso depois. Então, o que é que acontece? Com 6 anos, como eu disse, eu me recordo que eu acompanhava meus cunhados, meus irmãos, que pescavam na praia de tarrafa para pegar tainha, que é a tainha grande chamada curimã. Muita gente não conhece esse outro lado de coisa era hoje. Eu segurava o samburá. Também? Pescador, segurava o samburá. Eu ia para o mangue ali, na ponte, naquela ponte que tem ali no Cururupi. Ali tem um mangue ali, e a gente pegava caranguejo para comer em casa, que às vezes não tinha muito o que comer. A gente pegava aratu nas pedras. Tá entendendo? A gente pescava, a gente vivia uma vida humilde. Só que meu pai tinha um amigo chamado Laudilino Mendonça, da família Mendonça. Era considerado esse cidadão um dos mais ricos daqui de Ilhéus. Ele é o pai de Gracinha Mendonça, é o pai de Marquinho Mendonça, que trabalha aí na prefeitura com o Mário, tá entendendo? Sim. Já foi até pré-candidato uma determinada vez. E esse rapaz era muito... Deixa eu só saudar uma pessoa que entrou aí, que ele citou o senhor e citou o pai dele, que eu tenho um grande respeito, e o senhor também, que é o filho de doutor Ariston Cardoso, Luiz Moreno. Luiz Moreno falou aí que tem uma grande amizade com o senhor e quero, em nome dele, saudar os demais amigos que estão entrando na live, que de ouro surgiu, só saudar, né, a todos. Pronto, eu quero também mandar um abraço, Luiz. Esse rapaz é um rapaz muito correto, entendeu? Para mim é um cara fantástico, é um rapaz fantástico. Eu acho que ele ajuda muito, inclusive até o próprio governo que está aí. É uma das pessoas que eu ainda admiro muito desse governo aí. Verdade. Então veja bem, eu quero agradecer o carinho que ele demonstrou por mim também, né? Por você e por mim. Então, meu amigo, o que é que acontece?
Às vezes a gente tem que ter cuidado, senão a gente perde o fio da meada quando corta a É colher. Você verdade. está entendendo? Entendeu? Então você corta o fio da meada, mas tudo O bem. bairro, o bairro do senhor lá é praticamente um bairro familiar, né? Que o senhor estava contando a história do bairro, um Nós, link não, familiar. mas hoje, eu tenho uma irmã que tem uma igreja lá, ela é evangélica, tem uma igrejinha dela. Então, voltando, eu estava falando que nós, de uma família humilde, e meu pai Sim, fez uma amizade com esse rapaz, que era um cara fantástico ali no Pontal. Ele tinha, sim. naquela rua 13 de Maio, não, naquela principal, é 13 de Maio mesmo, né? Aquela que o Sim, a ônibus principal passa, é. daqui para lá, A a principal é. 13 de Maio. Pois é, na 13 de maio ele tinha lá um armazém onde vendia de tudo. E meu pai só andava com ele. Depois houve um problema lá com outras pessoas também influentes naquela época do Pontal. Eu sei dizer que mataram ele, o rapaz. É uma Sim. história isso, mataram. E meu pai, porque andava com ele, passou a ser perseguido. Então você veja, nós somos perseguidos desde a origem, desde lá de trás, tá certo? Então meu pai, que era uma pessoa fantástica, não mexia com ninguém, não era temperamental como eu já fui, que hoje não sou mais, você está vendo a maneira como eu tenho sido light nessas lives. Tá? Verdade. Entendeu? Eu estou sendo muito light e você muito mais, porque é o que eles querem. Inclusive, todos os dias eu boto gente para me irritar, para me criar problemas, gente, inclusive, do meu partido. Eu sei de tudo isso, mas nós vamos fazer outras lives, e eu vou fazer algumas, e, inclusive, eu disse ontem, vou dizer, eu vou fazer lives, e vou convidar também você vai ser meu convidado, quem vai lhe entrevistar sou eu. Você vai Eu contar vou um com pouco da prazer. sua história para mim, você vai contar também para mim e para todos. Então, meu amigo, Eu vou com o que é que prazer, acontece? já fico elogiado. Pronto. Então, o que é que acontece? Meu pai teve que sair daqui porque ficou com medo de morrer. Ficou com Sim. medo de morrer também. Aí fomos morar em Itabuna. Chegamos lá com 6 anos de idade. Eu, um garoto como outro qualquer, né? Ainda Terra de criança. Dr. Jefferson Ramos. Entrou aí para É, nós aqui. entrou aqui? Foi, Então, Dr. Jefferson Ramos. quem é Um Jefferson? abraço, doutor. Quem é esse Jefferson? Jefferson Ramos. Jefferson Ramos é o advogado de Itabuna. Ai, meu amigo, pessoa fantástica, muito competente. Poucas pessoas conhecem direito eleitoral como esse rapaz. Se você não sabia, fique sabendo. Esse jabá aí, ele vai ter que me dar um percentual, que eu estou vendendo o nome dele aqui. Jefita é meu amigo demais, gente boa, gente fantástica. Então, meu amigo, o que é que acontece? Lá em Itabuna, eu passei a ter uma vida normal, como qualquer pessoa, qualquer criança, melhor, de 6 anos de idade. Comecei a estudar, já desde pequeno que eu era brigão. Aí eu tenho que dizer a verdade, você está querendo saber a minha vida. Porque se eu chegar aqui e Isso. disser se eu chegar aqui e disser que eu não era brigão, eu estou mentindo. Eu era, desde criança, eu já era brigão. Então, Era a gente chegava confusente. nessa. Não era confusente. Uma coisa é ser é não aceitar, melhor dizendo, é não aceitar levar desaforo para casa. Então, o que é que acontecia? Em todas as salas de aula, acontece até hoje, existe o É, bullying. Já existia lá atrás, não tinha essa coisa tinha pronto. bullying. E tinha bullying. E aí criaram comigo, começaram a querer fazer comigo, por quê? Eu era o mais escurinho da sala, quer dizer, mais escurinho, mais humilde. Então eles pegavam aqueles metidos a bam e colocavam para brigar comigo. Porque eu dizia que eu não comia nada, já com 6 anos de idade. Aí o coro comia. Você está entendendo? Todos os dias que eu ia para a escola, eu já me imaginava quando terminasse a aula, porque tinha que brigar. Porque cada dia eles escolhiam um para querer me bater. E aí, desde pequenininho, que eu não gostava de apanhar, e eu caía para dentro e eu já sabe. Bom, essa parte. Bom, com 18 anos de idade, eu fui para o tiro de guerra, e no tiro de guerra, eu fui monitor, se não me falha a memória, inclusive eu tenho uma recordação um tanto triste, porque não sei se você recorda de um caso daqueles 2 policiais que foram assassinados em Salvador, o Franklin Matos, que segundo o processo ficou provado e ele foi condenado, um advogado mandou matar 2 policiais federais. Um foi, melhor dizendo, um rapaz chamado Pedreira, e esse rapaz tinha sido colega meu do Exército. E depois eu fui até contratado pela família para trabalhar nesse júri lá, contra essa pessoa que mandou matar ele, lá em Salvador. Tá? Então, o que é que acontece? No tiro de guerra, eu tinha um bom relacionamento
Mas um determinado dia, a arma disparou lá, não sei como foi, e eu fui expulso do tiro de guerra. Tem gente que não tem coragem de dizer o que já passou da vida. Isso aí acho que isso é A hipocrisia. experiência de vida. E eu acho que o povo, principalmente de uma cidade que você quer governar, no seu caso, que quer ser vereador, o povo tem que saber quem é Gébio Josué. Gébio Josué, nas redes sociais, é o mesmo Gébio Josué que está em casa com a família, é o mesmo que trata os amigos bem, é o mesmo que joga bola. Tem que saber tudo da vida da pessoa, o conhecimento que ele tem, o tipo de conhecimento que ele tem, qual a intelectualidade dele. Tudo isso é preciso ter conhecimento para saber se vota numa pessoa ou não. Não se pode votar numa pessoa só porque botou um nome aí, pronto. Caiu de paraquedas aqui, pô, vou votar. Para com isso. Isso aí a gente vai falar mais lá adiante. Então, voltando ao que eu estava dizendo, companheiro, simplesmente você pode entender de que a vida de um jovem, de um garoto, é uma história. A do adolescente é outra história. Do adulto é outra história. Então, quando eu saí da fase de criança para adolescente, que muitas pessoas não sabem, confundem adolescente com criança. Adolescente é aquele que tem a tenra idade, ou de quando nasce, adolescente não, criança, até os 12 anos de idade. Após 12 anos de idade, ele passa a ser adolescente. Tá? Há quem diga que 13 anos, 14 anos, mas eu entendo que são 12 anos, até 12 anos. Tá? Então, até os 18. Então, até os 18, sai da fase da adolescência e passa a entrar na fase que ela não é ainda considerada, digamos, até no âmbito, aí eu vou sempre estar falando isso aqui, no âmbito, digamos, para uma punibilidade criminalmente, ele não tem ainda digamos assim, a capacidade completa, porque ele ainda tem alguns benefícios se ele tem uma punição entre 18 e 21. Então a legislação ainda lhe favorece por conta da idade. É aquela falta de formação. É onde eu digo que as pessoas falam, nós precisamos de jovens. Para quê? Não sei. Precisamos de homens. Precisamos de homens com conhecimento. A idade não importa. É o meu entendimento. Tá certo? A idade não importa. Se você tem 20, 30, 40 anos, mas você tem conhecimento profundo do que você quer e do que vai fazer, você está apto a fazer. Se você tem 100 anos e está lúcido, você está apto a fazer, é você que está apto a fazer. Então não existe esse tipo de permuta. Então, como eu estava dizendo, aí eu saí do exército porque eu disparou a arma lá e eu tive que escolher. Ou não seria primeira categoria, porque eu botei na cabeça, bom, eu não vou ser segunda categoria porque houve esse incidente, mas eu vou ser primeira categoria. Eu resolvi ser primeira categoria. Cheguei para meu pai e disse, olha, quero ir embora para o Rio de Janeiro, que eu vou me inscrever no Exército, vou fazer as provas, porque no Exército, os conscritos, as pessoas que chegam, são conscritos. As pessoas, elas não chegam e entram. Faz seleção, desde lá, de 74. Seleção. Então é feita a seleção e é feita prova. Os melhores entram. Então eu fui para lá, fiz prova, passei, e passei a servir o Exército Brasileiro para conseguir a minha carteira de reservista, porque eu procuro fazer sempre o melhor. E todos os seres humanos, todos os homens, mulheres, quando eu falar homem, lê-se também mulheres, devem procurar fazer o melhor. Por que deve procurar fazer o melhor? Porque você se sobressai diante de muitas pessoas que têm oportunidade e não abraçam. Enquanto nós sabemos que muitas querem ter oportunidade e não conseguem ter essas oportunidades. Então eu procurei abraçar as oportunidades e passei a ser uma pessoa de que, na verdade, eu tinha objetivos claros. Eu queria chegar a, se fosse o caso até, coronel, coisa da minha cabeça. Tá certo? Coisa da minha cabeça. Então,
O que é que Era o acontece? sonho que o senhor tinha como Sonho, militar, né? eu tinha um Chegar para sonho, frente massa. eu tinha um sonho de chegar coronel do Exército, era coisa da minha cabeça, tá? Eu sempre Eu só gostei. queria pedir um segundo ao senhor. Entrou duas pessoas aí, eu quero saudar a elas, porque assim, são pessoas importantes no contexto e também aproveitar para saudar os demais. Josenaldo Cerqueira, um cara muito querido de Itabuna, e a professora Enilda, que foi minha professora lá atrás, na minha quinta série. Muito obrigado, professora, pelo carinho, está nos acompanhando aí. E vou já fazer uma pergunta dentro do que o senhor está falando. Esse momento da sua escolha de chegar reconstruir uma carreira militar dentro do Exército, um sonho do senhor, o objetivo de chegar até o coronel e o direito, ele tem conexão? Olha, em parte sim, porque veja bem, tudo é o direito. Você tem que discutir o direito, tá certo? Sim. Então, eu entendo e sempre prego. E aí, no momento que eu for falar um pouco da minha vida profissional como advogado, eu vou explicar isso, para que as pessoas Isso. entendam. Tá? Eu vou sair do militarismo e vou entrar para a minha vida profissional. Para no final, eu queria que você fosse me dizendo o tempo, para que a gente não perca Sim, muito tempo com algumas coisas claro, que claro. termina a gente sufocando quem está nos assistindo sem o que eles estão querendo efetivamente nos ouvir. Então, o que é que acontece? Eu sei dizer que eu fiquei no Exército durante 1 ano e pouco, fiz um concurso para cabo, no Maracanã. Tenho certeza de que iria passar, estava tudo certo para que eu já começasse a carreira, mas meu pai herdou aquela área ali da URBS. 46 hectares ali, onde é a URBS. São 46, muitas pessoas não sabem disso. Você está me oportunizando eu mostrar o outro lado da família de Cosme Araújo, que é uma prole gigantesca, 14 Verdade. irmãos. Vejam bem, eu costumo dizer 14 irmãos. Meu pai, naquela época, não tinha, digamos, televisão, a distração era filho. Você está entendendo? Então fez 14 filhos, meu amigo. 14 filhos. Está entendendo? E lhe digo aqui, todos vivos. E lhe digo Graças a Deus. aqui, todos bem criados. Só para que vocês tenham ideia, nenhum mesmo dos 14 filhos fuma. Nem o branco e nem o preto e nem o marrom. Não fuma nenhum cigarro. Só para você ter ideia. Então isso é criação. E é isso que eu passei para meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Nenhum fuma cigarro. Nenhum. Porque eu criei na mesma linha que o meu pai me criou. Você está entendendo? Sim, então, sim. voltando ao que eu estava dizendo. Aí meu pai recebeu aquela área ali da URBS, onde tem todas as casas da URBS, ali era um banco de areia. Meu pai vislumbrou a oportunidade de vender areia. Aí entrou no ramo de venda de areia. Tá? E aí ele disse, eu mais novo, mas ele sempre me achou com mais desenvoltura. Eu sempre procurei ser destaque em todos os cantos que eu passo, e eu acho que todo mundo deve procurar fazer isso, desde quando faça com lealdade, desde quando faça com respeito, tá certo? E atenção principalmente àquelas pessoas que merecem, e até as que não merecem. Pois bem, o que é que acontece? Ele disse, meu filho, preciso de você, porque por alguns motivos de coisas do passado, que não vem o caso, tá? Sim. E aí, mas que as pessoas inteligentes sabem, ele ficou com receio de ficar aqui sozinho, e sabe que eu sou daqueles assim que eu digo só uma coisa, rapaz, se a pessoa me trata bem, eu trato bem. Se a pessoa me trata mal, eu trato mal. Tem gente que não gosta que diga isso, não. Se ele trata bem, você tem que tratar bem, que nada não tem que ser assim. Eu sou diferente e vou morrer desse jeito. Quem gostar vai ser assim, quem não gostar vai ser assim. Você está entendendo? Então, eu vim para ajudar meu pai. Ele começou a vender areia, nós compramos 10 caçambas, a gente tinha 10 caçambas, a gente alugava a caçamba das pessoas para transportar areia. Eu sei que nós ganhamos muito dinheiro naquela época. Tá? Quando a areia acabou, veio uma conversa de que iria existir uma invasão ali onde era a URBS. Já tinha ocorrido a invasão do Nelson Costa,
e a outra seria na nossa área. Aí meu pai chegou para mim e disse, e aí, meu filho, o que é que a gente faz? Eu disse, nós temos condições de fazer um loteamento? Não. Nós temos que fazer o quê? Vamos fazer o bem social. Vamos buscar as condições objetivas para que alguém que tenha condições de fazer um loteamento popular venha fazer. Porque nós não temos condições. Ora, ele me deu carta branca, eu fui em Salvador e procurei o pessoal de uma empresa chamado Aspras, me recordo como hoje, Aspras. E lá tinha um engenheiro chamado Jaqueira, que disse que tinha interesse na área. Eu vim, eu mostrei a eles disseram, olha, a gente quer comprar para a Urbis. Aí eu disse, meu Deus do céu, perdemos a área. Por que você sabe? Ou então vem bagatela. Ou então vem só... Já pensou logo no olha o tamanho. Olha o tamanho. Viu? Aí pronto. Aí ele veio e fizeram a proposta. Sabe quanto foi que a Urbis deu para eles para pagar a gente naquela época? 30 milhões. Não, 30 milhões, o que equivale hoje 30 mil. O contrário. É mesmo? O que equivale hoje 30 mil. Pago de 10 num mês, 10 no outro, 10 no outro. Quando eles pagaram o segundo, o primeiro já tinha acabado. Quando pagaram o segundo, ou quando eles pagaram o segundo, quando pagaram o outro, o terceiro já tinha ido embora, já foi todo embora. Tudo bem, mas isso não veio o caso. E eu vou mostrar a vocês aqui o quanto eu procuro ser correto. Naquela época, a Urbis me ofereceu 50 casas no negócio. Daria o dinheiro e mais 50 casas. Sabe o que eu disse? Quero não, só quero uma. E fui morar na Urbis. Eu fui o 7º morador da Urbis. No caminho 17, casa 27. 25, melhor dizendo. Caminho 17, casa 25. Morei ali na Urbis por algum tempo. Saí por quê? Lá tinha muriçoca naquele eixo que tem ali, né? Na rua principal. Um problema como hoje, eu não sei se hoje ainda tem. E naquela época tinha muriçoca. Hein? Tem fase, né? Que sim, tem ciclo que sim. Quero mandar um abraço a Matheus Feitosa, que entrou aí. João Matheus, do blog Político Sul da Bahia, está nos acompanhando. Forte abraço, meu querido. Pois é, João Matheus é meu grande amigo. É aquilo que eu digo, o povo de Ilhéus prestigia o povo de Itabuna, e o povo de Itabuna prestigia o povo de Ilhéus. Mas eu acho que o Itabuna prestigia mais o de Ilhéus. É a minha ótica. Tá entendendo? Não, João Matheus, ele está num patamar que nem diz Bruno Henrique, né? É outro patamar da comunicação regional. O cara hoje se comunica, o site dele é acompanhado por Salvador, a turma da política, entendeu? Não tem como não se pensar na política regional sem não ler o blog de João Matheus. Isso aí é uma regra da política estadual. Você pode ter certeza que ele está assistindo aqui, mas está trabalhando. Ele está assistindo para trabalhar. Para trabalhar. Você entendeu o que eu estou falando, né? Esse menino não é besta, não. Isso é muito inteligente. É muito, 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 muito. Gosto muito dele, comigo ele é muito correto, tenho muito respeito por ele. Pois bem, então, o que era que eu estava falando? Eu estava falando... Você está falando sobre a parte da família que comprou e que vendeu, né? Vendeu a área. Já chegamos à primeira meia hora. Eu sei que o senhor tem uma história muito linda e maravilhosa. Se você quiser, eu faço um resumo e na próxima que eu convidar você... Para a gente poder também entrar na atualidade, né? E também aproveitar um lado da sua história, que eu acho fantástica. Me perdoe. A melhor parte da sua história é da sua atuação no meio advocatício, principalmente na área criminal. Eu coloco o senhor entre os principais criminalistas do Brasil. Não é só eu que digo isso. Eu sou leigo, então minha fala é insignificante. Mas outros advogados que eu conheço, que são juristas, já falam a mesma coisa. Que o senhor é um dos principais criminalistas da sua área de atuação, um dos maiores, um dos melhores, não é só da Bahia, do Brasil. O senhor tem vitórias espetaculares em vários tribunais do Brasil afora. A gente vai ter que falar disso, não pode fugir. Pronto. Veja bem, a minha história profissional, ela é muito bonita e muito triste. Eu vou começar da história triste. Por que eu fui ser advogado? Meu pai não tinha nenhum filho com nível superior. E um dia ele me chamou lá no Areal mesmo e disse, meu filho, eu gostaria de ter
um advogado na família, porque eu acho uma coisa bonita, advogado. Eu Sim. me recordo que um advogado me passou a perna, nessa área mesmo, o advogado passou a perna nele, e ele tinha essa mágoa. Um advogado de Itabuna, eu não vou dizer o nome não, porque Jefito conhece. Jefito conhece e termina me entregando. Não, mas esse advogado, inclusive, já morreu, eu poderia falar, mas não vou, por uma questão de ética. A área na época foi 160 mil, meu pai só recebeu 40. Mas deixa pra lá, porque às vezes a gente magoa, ou a gente, digamos assim, traz coisas que muitas pessoas não sabem e pensam que a gente está querendo criar até algum problema, quando na verdade não é. É dizer aqui a verdade. É dizer aqui a verdade. E o que eu estou dizendo não é verdade. Então meu pai tinha essa mágoa e disse, eu queria um filho advogado. Eu disse, olha meu pai, então eu não tenho vocação não, mas eu vou fazer o que você quer. Eu fazia o que ele pedia. Ele me dava tudo. Aí eu comecei a estudar. Naquela época foi na FESP, antiga FESP. Eu estudei na FESP só com fera. Tá certo? Lá era Francolino Neto, Érico Machado, era Wilson Rosa, era Sadala Maron, era a Cioli da Cruz Moreira, só tinha bicho, só fera, só fera. Para mim, Francolino era um dos melhores do mundo, advogado criminalista. Ele participava desses congressos em Haia, em tudo quanto é canto, ele participava, tá certo? Era um cara demais. Então aprendi muito com ele, aprendi muito com o Sadala Maron, tá certo? Foram professores que eu mais aprendi. Até porque eu trabalhava com eles, assim, esporadicamente, no escritório dele. Tá entendendo? Que quem quiser aprender tem que procurar advogado que não tenha medo de concorrência e que dê oportunidade. E isso eu falo. Aqui em Ilhéus, ninguém deu espaço no escritório para os advogados que atuam, principalmente na área criminal, do que eu. Eu tenho os advogados aqui que têm nome hoje, que passaram pelo meu escritório, que eu posso falar rapidamente, até porque isso é bom para eles. Jacques Cupertino, Robson, tá certo? Robson, Paulo Smith, que é pré-candidato agora a vereador pelo PDT, tá certo? Filho de um grande juiz, amigo nosso, Paulo Smith pai, tá certo? Que foi juiz, por último, em Quaraci, tá certo? Trabalhou por último em Quaraci, já se aposentou. Então, qual é a tristeza que eu tenho? A tristeza que eu tenho é que quando eu escolhi ser advogado, eu não imaginava que iria ser, subsequentemente, perseguido por uma pequena parcela da comunidade de Ilhéus, aquela mais metida, elitizada, que é aquela que não gosta de negro, ou de cor parda ou negro, só gosta dos branquinhos, aquelas que lá atrás eram riquinhos, que hoje estão quebradinhos, pedindo emprego em prefeituras, em Câmara de Vereadores. Então, essa parcela de gente trabalharam o tempo todo, desde a minha primeira campanha para vereador, contra mim, dizendo não vote nele, porque ele advoga para vagabundo. Meu amigo, eu não advogo para vagabundo. Meu amigo, eu advogo para quem tem direito a se defender. E todos têm direito a se defender. Todos. Verdade. Absolutamente verdade, todos. Verdade. Foi uma questão de opção eu ser criminalista, porque eu odeio injustiças. Como eu odeio injustiças... Pois é, eu odeio... Pois é, mas eu quero fechar isso aqui, quero fechar só isso aqui. Então, essa discriminação que existe desde a minha primeira vez que eu saí candidato em 1988, eu sofro até hoje esse preconceito. Não vote nele não, porque ele é advogado de vagabundo. Por que ninguém diz que o advogado digamos, de todos esses políticos que estão envolvidos em falcatruas são vagabundos, são advogados de vagabundo? Não diz, defendem e ainda acham que eles ganham pouco. Então o que eu posso lhe dizer, companheiro, é de que isso me deixa muito triste quando eu vejo alguém falar que não vota em mim porque eu defendo vagabundo e no outro dia vai no meu escritório pedir para eu soltar um filho que está vendendo maconha
né? Que está matando, que está fazendo miséria e até estuprando. E aí a gente recebe como um ser humano, não é quem praticou o crime, porque quem praticou o crime está lá preso. É verdade. Você recebe no seu escritório, é uma mãe chorando, é um pai chorando, é um irmão, é um amigo, é qualquer pessoa, menos o preso, Sim. que está lá. Sim. Mas as O direito do pessoas cidadão, dizem... né? Pois Defender. é, as pessoas dizem, oh meu Deus, advogado de porta de cadeia, eu tenho meu escritório aqui no Misael Tavares desde 1990. Eu tenho 3 salas, dificilmente eu vou em delegacia. Até porque eu passei dessa fase. Mas as Tá em outro pessoas não patamar. sabem. Eu estou em outro patamar, meu patamar. São tribunais. O Sabe, senhor está do sendo tribunal assistido. Está sendo assistido por nosso amigo Alisson Gonçalves, está em Salvador, mandando um abraço para o senhor e está de parabéns o senhor, que ele está acompanhando lá da nossa capital. E eu digo uma coisa para linkar o que o senhor está falando. Isso eu vou te dizer porque vários advogados me disseram. Um advogado criminalista, ele estuda muito mais, às vezes, do que as demais áreas, porque ele precisa compreender muita coisa, às vezes, dos detalhes das leis, né? E os criminalistas acabam sendo os mais estudiosos, é verdade isso? Olha, veja bem, eu não posso afirmar isso, mas eu sei que se o advogado criminalista ele não estudar todos os dias, ele fica para trás. Ele fica para trás. Porque todos os dias tem jurisprudências novas, tá certo? Todos os dias tem teses novas. Eu não me reputo como um doutrinador, mas eu tenho colocado algumas teses e tenho um ganho dentro dos tribunais. E isso significa de que você tem uma notoriedade dentro dos tribunais. Você veja bem... Não só na Bahia, né? Não, eu já fiz e desafio quem diga que eu estou blefando. Já fiz júri em São Paulo, ganhei. Já fiz júri em Minas, ganhei. Já fiz júri no Rio de Janeiro, ganhei 2 no Rio de Janeiro. Se tivéssemos um tempo maior, eu iria contar rapidamente o caso, mas não dá. Mas vamos deixar para outra oportunidade, que foi um rapaz daqui, filho de um cidadão que era motorista da Insinuante, que transportava aquelas coisas entregando nas casas. Foi o filho dele. Eu fui fazer um júri, ganhei, o Ministério Público recorreu, voltei lá e ganhei de novo. E trouxe o menino, estava 1 ano lá preso. Eu fui contratado, ganhei o júri e trouxe. São Paulo é a mesma coisa. Tem uma pessoa que mora aqui no Nossa Senhora da Vitória, por uma questão de ética, eu não vou dizer o nome também, que teve um problema lá em São Paulo, em Santa Amaro. Eu fui lá, fiz o júri e absolvi. Santa Amaro, São Paulo. Eu fui aqui depois de Salto da Divisa, tá? Depois, uma cidade de Salto da Divisa, fiz júri lá, Minas Gerais, ganhei. O Ministério Público recorreu, eu fui lá, ganhei novamente. Você sabe que caso foi esse? Um caso que passou 2 vezes no linha direta. O Ministério Público botou lá o linha direta para os jurados, eu fui lá e ganhei 2 vezes. Não é que eu sou bom, é que eu procuro ser aplicado no que faço. Por isso, que se eu chegar à prefeitura, pode ter certeza, se eu chegar, não, porque já está tudo certo para chegar, o povo está dizendo isso aí na rua. E eu vou chegar, tá certo? Porque eu estou com o povo, eu não estou com dinheiro, eu não estou com rádio, eu não estou com nada. Eu estou apenas com o nome Cosmo Araújo, um homem que não tem mácula. Quem tiver pode colocar aqui, provar, agora prova. Porque se eu não provar, eu faço daquele jeito que você sabe como é que é. Do mesmo jeito que eu... Eu queria só perguntar ao senhor, o senhor falou, você tem um histórico de luta contra o preconceito. E fazer uma pergunta voltada a essa questão. O senhor acha que o advogado negro, advogado pobre, iniciando a carreira, ele hoje tem menos preconceito ou são mais barreiras hoje, ou na época que o senhor iniciou lá atrás era muito mais? Olha, eu vou dizer uma coisa para você e muitas pessoas vão ficar tristes. Eu tenho, não digo pena, mas eu fico triste quando eu vejo as pessoas iniciantes hoje. As pessoas iniciantes hoje, que é uma pessoa que está ligando aí, corta. Não sei se cortou aí, cortou? Pois é, não, alguém ligou. Só deu uma paradinha, mas continua. Não, porque alguém ligou aqui, estava ligando. Pois bem, eu fico triste porque
muitas pessoas não gostam de dar oportunidade a advogados experientes, advogados que poderiam pegar seus escritórios e fazer como eu fiz. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sobrinho que estagiou, não, que trabalhou no meu escritório 6 anos. Hoje é delegado, considerado um grande delegado na capital. Eu tenho uma cunhada que trabalhou comigo no meu escritório, hoje ela é defensora pública aqui em Ilhéus. Posso falar, doutora Silvia Tavares, é minha cunhada, ela é defensora pública, ela ajuda a população de Ilhéus. Minha família só sabe fazer isso, agora poucas pessoas reconhecem e sabem, mas você eu sei que sei que você sabe, e eu já dizendo, você, eu tenho certeza que você sabe. Então eu acho que só deve falar mal de uma pessoa ou criar algum tipo de preconceito depois que conhecer. Conheça a pessoa, converse com a pessoa, olhe o passado da pessoa, olhe o presente. Veja um pai, que eu acabei de dizer aqui, que tem 4 filhos que nenhum fuma, mais que isto, todos 4 advogados. 4 advogados. A família pegou o gosto pelo direito. Nós temos um pequeno tribunal dentro de casa. Um pequeno tribunal dentro de casa. Você é garantista? Muito garantista, muito. Converso com o Ferraioli a hora que ele quiser. Você já viu falar em Ferraioli, tá certo? É o papa do garantismo penal. Você está entendendo? Então, veja bem, meu amigo. O que é que acontece? Esse preconceito me deixou triste. Agora, qual é a parte alegre? A parte feliz? É de ver uma pessoa dizer, eu não vou votar em Cosme Araújo. Depois bota um amigo ou alguém, peça a ele para defender meu filho, peça a ele para me defender, o que não tem coragem de ir no meu escritório. Aí eu fico feliz. E eu não digo nada a essa pessoa. E você sabe o que é que eu faço? Eu defendo. Por quê? Porque todas as pessoas têm direito de defesa, Gerson. Todas as pessoas, a Constituição Federal é muito clara. Ninguém pode ser julgado sem defesa. E a defesa tem que ser profícua, ou seja, ela tem que ser eficaz. Ela tem que ser boa. Ela não pode ser mambaby, numa linguagem popular, não pode ser embriagada. Ela tem que ser uma defesa técnica. Tá certo? Uma pessoa, para fazer um júri, não deve se aventurar sem antes se preparar com um advogado mais experiente. Isso aqui fica um conselho para os advogados que querem fazer júri. Não é fácil fazer júri. O que você acha da prisão de segunda instância? Eu acho a prisão da segunda instância uma aberração. Um absurdo. Eu não defendo. Se você perguntar por quê e quiser saber, eu vou dizer. A prisão em segunda instância, ela fere a Constituição Federal. Se existe o princípio da presunção de inocência até sentença condenatória transitar em julgado, não é um ministro, não é um deputado, um senador, que vai dizer que deve mudar. Não é. Por que não é? Primeiro, porque não é função dos ministros legislarem. A função dos ministros, julgar. Eles têm que julgar. Só isso. Mais nada. Agora, o que se abre brechas é que, na fonte do direito, existe a jurisprudência como fonte do direito. Então, se pega esse gancho lá, da fonte do direito, de que é admitida a jurisprudência, o que é que os tribunais fazem? Retiram a legitimidade do legislador, abarcam aquela situação e passam a legislar de uma forma, vamos usar uma linguagem chula, incubada, mas que o leigo não sabe. Observe bem, eu estou vendo cada liminares que estão acontecendo aí agora, absurdas. Absurdas. Quer ver uma liminar absurda? Aqui o presidente do Supremo deu contra os servidores de Ilhéus. Para mim, aquilo ali foi uma decisão teratológica. Teratológica. Tá certo? Então é inadmissível. Quando eu falo teratológica, significa isso que às vezes, pessoal, você falou várias palavras que eu não entendi. Hoje o dia todo o povo... Eu mesmo não entendi nada, se eu for esse nome aí, eu não entendi nada. Pronto, é uma decisão
absurda. É uma decisão que fere princípios. E nesse caso vertido aqui dos servidores, feriu o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade que tinha que ser sido respeitado, porque não é razoável. Eu não conheço no país uma cidade que aconteceu o que aconteceu com os servidores de Deus. Se você conhece, me diga. Eu não conheço. Não. Não O que eu conheço. acho mais grave é o afastamento sem o cara ter direito a nada. Mas é isso. Eu não entendo do direito, mas é um absurdo isso. Mas é isso. Eu achei, tá certo, de que, na verdade, houve uma falha e permanece até hoje de Mário, disse a ele, falei isso ontem, tá entendendo? Vou conversar com ele, eu tenho possibilidade de conversar com ele, já conversamos muito, já pedi a ele, pelo amor de Deus, de que veja essa situação. E lhe digo mais, tá aqui, não quero fazer política. Não preciso os servidores votar comigo. Até porque a maioria ali tem endereço certo de voto e você sabe disso. Mas se eu chegar à prefeitura, é uma das primeiras coisas, nos 2 primeiros meses, que eu vou viabilizar juridicamente para resolver os problemas das pessoas, e saídas tem várias. Até porque os próprios assessores de Mário têm conversado muito com o sindicato, e a Enilda, que está nos assistindo, pode, mais adiante, lá adiante, se quiser até entrar no debate, pode. A Enilda sabe disso. Está entendendo que eu tenho tentado isso do início, isso não é coisa da agora. Eu estou acompanhando isso, quem quiser... Inclusive, eu sempre digo, o senhor e a professora Enilda têm feito um excelente trabalho com os servidores que estão sendo injustiçados, e eu parabenizo onde eu chego pelo trabalho que vocês têm feito no processo de construção dos direitos, do retorno dos servidores. Eu parabenizo em todo quanto é lugar que eu chego. A professora Enilda pela guerra, pela luta, e o senhor também já no campo do direito. A professora Enilda tem dado assistência, ajudando as pessoas através do sindicato, e o senhor através do direito. E eu queria aproveitar uma oportunidade dessa para perguntar ao senhor sobre o porquê, né? Uma pergunta que eu acho pertinente, o porquê que, às vezes, pessoas que têm, digamos assim, condições financeiras, não esquenta um momento, senão seus direitos é quase sempre recuperado, e os trabalhadores, os servidores, às vezes injustiçados, sempre, às vezes, ficam nos tribunais rodando durante anos e anos os direitos e nunca é julgado. Por que acontece isso? Olha, porque nós temos uma justiça seletista, infelizmente. É seletista, ela escolhe quem deve julgar, escolhe quem não deve julgar. Eu vou dizer uma coisa aqui. Alguns anos atrás, uma juíza, amiga minha, ela foi trabalhar no tribunal. E um dia, ela contou para minha mulher, que também foi servidora pública por 30 anos, hoje está aposentada, e trabalhou no Tribunal de Justiça também, ela contou que até para hoje eu não posso afirmar e não quero ser leviano. Não vou ser leviano. Lá atrás, eles selecionavam pelos nomes até dos advogados para julgar. Esse advogado, pau, esse daqui, deixa, esse não. Isso é justiça. Eu estou dizendo isso porque ninguém nunca contou isso em lugar nenhum. Porque, primeiro, que não tem coragem. Segundo, porque tem medo. E a mesma coisa de não ter coragem, tá certo? Agora eu falo porque eu sei que até hoje existe isso. Sim. Um desembargador não gosta, por exemplo, de um advogado, ele condena o réu. Mesmo o réu tendo direito. Isso acontece com juízes também, de primeira instância, lamentavelmente. São poucos? São. Não estou falando de nenhum juiz de Ilhéus. Sim. Sim. Também não vou elogiar, porque senão tem uma mulher ligada a um grupo aí, vai lá para o CNJ dizer que eu sou privilegiado. Tá entendendo? Uma maluca que tem aí. Vocês conhecem uma doida que tem aí. Tá entendendo? O tempo ruim, doutor. Pronto, o tempo então ruim. Tá. E você deu a oportunidade. Não, é porque o tempo já passou 50 minutos e a live é só 1 hora, e aí a gente precisa entrar no... Pronto, pergunte o que quiser, eu estou à sua disposição.
Mas vamos fazer nas outra. querelas locais. Vá, pergunte. E eu queria perguntar ao senhor sobre essa trajetória política. O senhor tem 4 mandatos de vereador, presidente da Câmara, histórico de vencedor, como legislador. E agora o senhor está se colocando se colocando na pré-campanha, candidatura de prefeito. Essa é a 3ª vez. Da primeira vez, que foi em 2000, para hoje, o senhor se sente mais preparado para estar ocupando a cadeira principal da Executivo ilhéense? Meu amigo, governar Ilhéus não tem dificuldade. Ilhéus tem as belezas naturais. Ilhéus tem muito dinheiro, recebe muito dinheiro. Eu acho que o orçamento esse ano agora, quase meio bilhão. Quase meio bilhão, e você sabe disso. 400 e tantos milhões. Tá? Se você divide por mês, você vai saber quanto tem. Não precisa ter muito esforço. Então é muito dinheiro. Agora o que tem de errado é de quem enxerga a prefeitura e vem as desculpas de que passaram do teto ou do limite de contratar funcionários, porque contrataram sempre, desde muito tempo, cabos eleitorais, e sempre utilizam esses métodos e não tem dinheiro para fazer obra, não tem dinheiro para cuidar da saúde, não tem dinheiro para ajudar a cuidar da segurança, que a competência da segurança, a priori, ou seja, a princípio, é do Estado, até por força Tiago está dizendo aí que é 532 milhões do orçamento anual. Um abraço, Tiago Martins. Pronto. Thiago Martins. Então pronto. Meio bilhão. Então é muito dinheiro, gigante. Muito dinheiro. Então você utilizar, digamos assim, dinheiro para coisas supérfluas, para coisas desnecessárias, para comprar cabos eleitorais. Tem pessoas, meu amigo, olha, eu estou sabendo que tem uma pessoa que está na Secretaria de Turismo que não vai lá, só recebe o contra-cheque. E é filho de um vereador aí. Eu não vou falar hoje aqui, que eu não vou perder tempo com coisa miúda. Não, com gente pequena. Não vou perder tempo, não. Mas diga, mas a pessoa sabe quem foi. O importante é isso, que está assistindo e sabe. Vá, pergunte. Do momento que o senhor escolheu deixar de ser legislador para ser postulante à vaga de executivo, de ser o prefeito da cidade, um abraço para Flavinha Ramos, está de Salvador assistindo a gente, viu? Um abraço, Flavinha. Para hoje, né? O que o senhor mais vê como prioridade para a atuação de um gestor para mudar a vida do cidadão? Bom, veja bem, eu fiz a minha parte como vereador, 16 anos como vereador, sem nenhuma mácula, sem nenhum histórico de corrupção, sem nenhum histórico de mensalinho, sem nenhum histórico de rachadinha, de nada. Bom, fui presidente da mesa diretora para a lei orgânica e entrava, tinha dinheiro para isso e fui presidente da Câmara. Tá? Então, naquela época, o dinheiro que entrava era suficiente, era proporcionalmente o que entra hoje. Só que o de lá era gasto com responsabilidade e hoje é com irresponsabilidade. É minha opinião pessoal. Pois bem, então, eu fiz minha parte. Não quis ser mais vereador e não quero. Se eu quiser ser vereador, me candidato. Não é que cansa. Você cansa de chegar numa Câmara e você ficar sozinho contra todos. Todos no bolso do prefeito. Cansa. Você assistia lá e via. Eu ficava dando murro em ponto de faca. Ponta de lança. A Nilda está aí nos assistindo. Quantas vezes comprei briga lá do lado dos servidores, dos professores. E Nilda ficava, coitada, 2 dias lá, tá entendendo? E o pessoal fazendo o que queria e o que os prefeitos mandavam. Não quero citar nome de prefeito nenhum, mas eles fizeram tudo isso. Sim. Tá entendendo? Aí, então, o que é que acontece? Eu resolvi, porque eu já fui administrador, tá entendendo? Minha esposa tem o curso de administração nível superior, é advogada, tá entendendo? Eu tenho um curso básico de administração, conheço um pouco de administração pública, tá certo? Porque administrei recursos na Câmara e sei que nós podemos realmente fazer um grande trabalho. Se você perguntar, você vai fazer isso sozinho? É isso que eu ia fazer. Não, eu ia fazer uma pergunta, que acho que agora falta 5 minutos, o tempo ruge, né? Nosso tempo é inimigo desse momento. Um abraço para Alex Mazelli
e estendo aos demais amigos que entraram aí. Agora esse é o momento da audiência alta, né? Top das galáxias é a audiência da novela das 9. O processo de construção política, a gente sabe que não só para ganhar a eleição, mas também governar, precisa de um arco de aliança. Hoje ou ontem, ou no futuro. Isso vai ser sempre assim, enquanto existir esse tipo de política, presidencialismo que a gente está vendo hoje. Mas eu queria saber do senhor, a construção de grupos, não é o grupo pessoal do senhor, grupos para governar em uma cidade como Ilhéus. O senhor acha que o senhor não é do seu grupo que eu estou falando, né? Hoje, estou falando, qual é a situação mais qualificada que o senhor acredita que deve ser para um grupo estar ocupando o espaço de uma cidade como Ilhéus com muitos problemas? É técnico ou político? Técnico. Eu sou contra doações de cargos, permutas, tá entendendo? Eu sou contra tudo isso. Dá um exemplo aí, Marão me deu a vice-prefeitura, eu não quis. Marão me deu partilha da administração do governo, que não quis. Eu preferi perder a eleição, fui até o fim, como alguns ficam dizendo que eu posso querer negociar. Negociar não, eu posso sentar para conversar com qualquer candidato, com qualquer pré-candidato, com qualquer partido. Não quero nada, não tenho nada contra nenhum partido, quero deixar bem claro aqui. Bem claro. Era essa a pergunta que eu ia fazer na sequência, né? Já emendo outro, porque falta só 2 minutos. O senhor sentaria para construir uma aliança para disputar a eleição? Porque a gente sabe que as convenções vão ser de 31 de agosto a 15 de setembro. Então o prazo vai estar aberto em breve para convenções. O senhor sentaria com qualquer grupo político para construir uma chapa? Sim, tranquilamente. Eu só não vou sentar com um grupo político que vem impor. Você vai ser secretário, você vai ser procurador, tá entendendo? Você vai ser não sei o quê. Porque se fizer isso, eu mando para aquele lugar que todo mundo imaginou. Você tá entendendo? Eu mando, sabe por quê? Porque hoje, votos consolidados, quem tem sou eu. O que significa votos consolidados? São aqueles votos que a pessoa vota porque acredita na pessoa. Não são aqueles votos que nós chamamos de votos mangaba, ou voto mamão, que é aquele voto que é comprado. Você está entendendo? Que é aquele voto que é adquirido através daquele jeito, que eu não preciso falar, que vocês sabem. Esse tipo de voto não me interessa também. Agora, sento com qualquer um, aceito. Se tiver melhor do que eu recuo. Porque eu acho que nós temos que lutar por Ilhéus, e não querer o poder pelo poder. Um abraço a Gilson Nascimento, que entrou aí para nos assistir. Eu queria perguntar, o senhor tem menos de 1 minuto para responder, que está terminando. Na verdade, não é perguntar, né? Deixa aí essa mensagem aos seus seguidores, seus apoiadores. Um abraço, te agradeço muito. Você tem 30 segundos para agradecer sua turma, porque a live vai cair. Pronto, eu agradeço a todos os amigos que estão aí. Jefito é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial. Enilda não se fala. Eu acho até que Enilda merece uma cadeira na Câmara. Mas entre ela e você, eu fico com os dois. Gostou? Obrigado. E se eu tivesse 2 títulos e eu não tivesse 30 pré-candidatos para votar neles, ajudar eles a ganharem, eu votaria nos 2, porque são 2 pessoas fantásticas. E eu sei que a Enilda já disse para mim, inclusive, que vota comigo, porque ela disse que gosta de Cosme Araújo. Um abraço, Enilda. Obrigado, gostou? Um abraço.